Olá, meu amigo, olá, minha amiga, muito boa tarde. Estamos aqui no canal Saber a Lei para tratar de direito do trabalho. Hoje, aqui com a ilustre presença do Dr. Gilberto. Doutor, boa tarde, tudo bom? Como vai, Valdemar? Tudo bem? Tudo jóia. Satisfação em voltar aqui após esse período aí de pandemia, voltar num bate-papo aqui com você sobre direito do trabalho, como você falou, mas previdenciário também, no tema que a gente vai Perfeito. falar. E, inclusive, eu quero convidar para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Nós temos um vasto conteúdo de direito previdenciário, direito do trabalho, acidente do trabalho, doença ocupacional também, planejamento previdenciário, aposentadorias, benefícios por incapacidade, assim como no nosso site saberalei.com.br, onde nós temos inúmeros artigos se aprofundando nesses temas. Você pode acessar o nosso site, encaminhar sua dúvida pelo nosso formulário, e especificamente hoje nós vamos tratar de um tema de elevadíssima relevância, que é síndrome de burnout. Não sei se eu pronunciei de forma correta, o senhor me corrige aqui, doutor, mas o fato é que é um problema presente, infelizmente, na vida dos trabalhadores na modernidade. Isso tem acarretado sérios prejuízos, gerado incapacidade laboral, e é um problema que tem pouca abordagem, inclusive médica, né? Não existe uma compreensão muito adequada sobre esse problema ainda, e é um tema visto com certo preconceito pela Previdência É, Social, né? Então eu sem gostaria que o dúvida. doutor abordasse esse tema e esclarecesse quais são os direitos das pessoas que se encontram nessa circunstância. Sim, doutor, eu, para te falar a verdade, eu não sei se o termo, se a forma como o senhor falou burnout está certo, eu também falo da mesma forma, mas ele também pode ser tratado como síndrome do esgotamento profissional, se assim você desejar abrasileirar o termo, significa a mesma coisa, síndrome do esgotamento profissional. Mas eu vou te dizer, Valdemar, e você é testemunha presente do nosso dia a dia na advocacia previdenciária e trabalhista, algumas pesquisas que a gente fala, a gente acaba baseando na observação. E se tem algo que a gente sofre na advocacia, não apenas nós, mas todos os advogados que estão nos assistindo da área previdenciária e trabalhista, é que a gente presenciou ao longo desses anos de advocacia uma crescente de doenças relacionadas à psiquiatria, à depressão, e sempre com histórico de ligação direta relacionada ao trabalho. Desde que nós começamos a advogar, doutor, o senhor sabe disso, a gente tem visto uma crescente, né? Antigamente, lá atrás, né, até antes da gente começar a advogar, quando falava assim doença ocupacional, a primeira coisa que se via na cabeça era o trabalhador manual, mecânico, né, o ALER, o esforço repetitivo, o acidente típico de trabalho. E ao longo do tempo, a gente foi isso, eu me sinto até muito feliz em falar sobre esse assunto hoje e ter essa liberdade para que a internet favorece a gente falar, porque a gente viu uma transformação no direito e uma transformação nas ações e uma transformação das necessidades dos trabalhadores. O que antes era esforço repetitivo, o que antes era acidente típico de trabalho, o trabalhador começou a adoecer fortemente em relação à pressão do trabalho, ao dia a dia do trabalho, ao desgaste não apenas físico, isoladamente falando, mas o desgaste emocional, o excesso de trabalho, o excesso de cobrança, o excesso de responsabilidade, o excesso de vontade de crescimento, muitas vezes individual, o excesso de cobrança por um melhor desenvolvimento fizeram as pessoas adoecer. Ao longo do tempo, Valdemar, que nós vimos o número de ações crescer, nós não estávamos vendo, e você pode confirmar isso, uma maturidade das perícias, tanto previdenciária quanto trabalhista. Nós sempre víamos um distanciamento, como se a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, alguns transtornos psiquiátricos não pudessem ter relação com o trabalho. Mas o nosso dia a dia, a partir de uma observação, a gente via muito claramente. E aqui eu posso falar porque não é segredo e não tem nenhum problema em dizer isso. Por exemplo, bancário, por exemplo. Quantos bancários que a gente via, por exemplo, que pela metas impossíveis, por exemplo, de serem cumpridas, era impossível. Uma vez eu vi um processo administrativo, uma sindicância,
inclusive que passou a ser investigada pelo Ministério Público do Trabalho, cujas metas de um grande banco eram impossíveis de serem cumpridas, e os funcionários ao longo do tempo foram adoecendo, né? E muitas das vezes o lado que fazia o diagnóstico, os peritos, tanto da Justiça do Trabalho quanto da Previdência Social, quando esses trabalhadores adoecessem, existia um distanciamento para dizer o seguinte: você de fato está doente. Você está doente, porém a sua doença não tem relação com o trabalho. Não existe ciência, não existe ligação, não existe elo entre o seu problema psiquiátrico e o seu esforço no trabalho. E com isso a pessoa perdia direitos, perdia indenizações na Justiça do Trabalho, perdia indenizações por danos morais, perdia benefícios acidentários na Previdência Social, que, por exemplo, existem vantagens, né, como, por exemplo, a forma de cálculo, como, por exemplo, dispensar carência, né, que é uma exigência da Previdência Social, exceto quando tratamos de doença ocupacional. E assim, Valdemar, nós ficamos em uma zona cinzenta, onde a sociedade, de fato, começou a permanecer doente, e uma justiça que muitas das vezes que dependia das perícias médicas, das perícias do INSS, como se uma coisa não se comunicasse com a outra. Mas nós, quase uma pesquisa observacional, né, que a gente podia observar, a gente via a classe trabalhadora, os segurados da Previdência Social, se adoecer. Doutor, e você está sendo bem generoso, mas eu vou um pouco além dessa observação. E é uma pesquisa de campo, né? Porque nós vivemos isso diariamente, nós temos contato com essas pessoas que se encontram numa situação de incapacidade laboral, e o sofrimento ele é físico e psíquico, é o pior que tem. Essa pessoa mentalmente está totalmente aniquilada. E assim, eu diria que eu não vou falar 99%, eu vou dizer aqui que a totalidade das pessoas que nos procuravam para tomar alguma providência, todos, sem exceção, chegavam com a seguinte condição para se tomar alguma providência: doutor, eu faço qualquer coisa, mas eu não quero voltar nenhuma perícia no INSS. Eu fui humilhado, eu fui tratado com desprezo, eu fui tratado com um rigor excessivo, com desconfiança, como se eu quisesse fraudar a Previdência Social, como se o meu problema não tivesse nenhuma relevância e não tivesse gerado nenhuma incapacidade, mesmo com prontuário médico, mesmo com tratamento, mesmo com laudos atestando a minha incapacidade. Essa pessoa ia para a perícia e voltava pior do que entrava na perícia. É verdade. Porque a gente sempre que tem o cuidado de não generalizar, dizer que isso acontecia em todos os casos, que todos os peritos médicos do INSS agem dessa forma, mas o fato, né, constatado por nós, é que grande parte das pessoas que são submetidas a uma perícia do INSS acabam tendo uma análise muito precária, e nem sempre é culpa do perito, porque ele também não tem um ambiente adequado, ele está decidindo a vida de uma pessoa, né, um histórico ali de uma incapacidade, de uma evolução, de uma patologia, em 5, 10 minutos, onde ele tem mais 50 para atender no dia. E ele é um atendimento ali meio que a relâmpago, digamos assim. Ele passa os olhos ali no laudo e ele, de uma maneira subjetiva, acredito, porque não tem como fazer uma análise clínica num espaço de tempo tão curto quanto esse, nem mesmo uma análise mais aprofundada por especialistas, às vezes eles demoram para ter uma conclusão adequada. Imagina uma perícia da forma que é realizada no INSS. Perfeito. Então, por mais que o profissional ali, o médico, o perito do INSS, por vezes tem uma boa vontade, mas ele não tem instrumentos e não tem mecanismos adequados para se fazer uma análise correta, justa, desse trabalhador, dessa pessoa que se encontra nessa situação, né, doutor? E aí é que surge a síndrome de burnout. Porque assim, a síndrome de burnout é uma evolução, porque ela agora tem rosto, ela tem cara e ela tem uma legalidade.
Ela acabou de ser reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, pelo Conselho Federal de Medicina. Então agora ela tem um CID próprio, ela é reconhecida como uma patologia, que é esse esgotamento mental e físico gerado pelo trabalho. Então vamos somar as duas coisas, Valdemar, e que eu acho que as suas ponderações foram perfeitas, dignas das pessoas que viveram isso que o Valdemar salientou. Mas o detalhe aí é o seguinte, tá? E aqui as boas notícias. Diante de todo esse problema que o perito tinha, o que ele tem, de falta de tempo, de fazer uma análise, imagina uma pessoa com esgotamento profissional. Não tinha uma CID, não era considerado como uma patologia clássica. O perito era obrigado, cientificamente, a reconhecer isso como uma depressão. E aí, muitas das vezes, ele se utilizava daquilo que era clássico, que era depressão, a pessoa vai com atitudes farmacológicas, tomar medicação, mas tem que voltar a trabalhar. Inclusive, eu já ouvi isso muitas vezes, Valdemar, mas muitas vezes, e a pessoa que está nos assistindo, que está nessa situação, sabe disso, do perito olhar, eu não estou dizendo de maneira pejorativa, não, estou falando de maneira real e honesta. O perito olhava para a pessoa e falava, olha, você está com depressão, mas já está medicado, estou vendo aqui o laudo do psiquiatra, mas você vai voltar para o trabalho, porque isso inclusive vai ajudar no seu tratamento. Ora, isso praticamente desprezava a causa, muitas vezes, da depressão, que é a síndrome de burnout, porque ela não era conhecida, não tinha uma patologia. Então, o perito muitas vezes diagnosticava como uma depressão, sem relação com o trabalho, porque isso não era reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma possibilidade científica médica, e aí o perito praticamente queria contribuir. Olha, você está com as atitudes farmacológicas, as não farmacológicas muitas vezes já vinha ali no laudo como uma terapia, psicólogo e tudo mais, para as pessoas que estavam desanimadas, estressadas, se sentindo inúteis, cansadas, sem poder, sem vontade de levantar da cama muitas vezes. O perito dizia, volte porque é isso que tem que fazer. Você está medicado, então agora trabalho, porque o trabalho vai te ajudar. E eu vi isso muitas vezes de pessoas que nos procurou, dizer o seguinte, volte, porque voltar é a melhor atitude para poder voltar. Então a grande novidade é que hoje a síndrome de burnout veio abraçar uma situação que nós, advogados e segurados, sabíamos que estava existindo. Que existe uma patologia relacionada à psiquiatria que gera cansaço, gera depressão, gera um sentimento de culpa, gera um sentimento de fracasso. Todos os piores adjetivos em termos psiquiátricos são encontrados nessa questão. E agora existe uma roupagem, um diagnóstico, um reconhecimento da Organização Mundial da Saúde para dizer que ele tem causa. Existem circunstâncias que geram a causa desta dor, dessa síndrome, dessa patologia, que é relacionada ao estresse do trabalho. Então, uniu as duas coisas. Hoje, o perito do INSS, Valdemar, e do trabalho também, ele tem essa opção, ele sabe que essa patologia hoje ela é científica, ela existe e ela deve ser respeitada e analisada sempre que for provocado. Muitas vezes, eu tenho cobrado, Valdemar, uma coisa muito clara, que os peritos respondam cientificamente sobre a síndrome do esgotamento profissional. Porque ela é científica, ela tem CID agora e ela é reconhecida. Então, o perito tem que se debruçar sobre essa possibilidade. Não cabe mais o simples dizer, isso isso é uma depressão, a pessoa tem plena capacidade de trabalho. Não, mas por que você, perito, está descartando a síndrome de burnout? Ele, principalmente na justiça, no INSS, essa fundamentação ela é um tanto quanto restrita, mas na justiça ele tem que ser incitado a dizer por que está descartando, por que aquela pessoa tem que voltar a trabalhar se é o trabalho que está gerando essa doença, se é o trabalho que está matando. E aí, doutor, eu gostaria que você entrasse já na questão de providências a serem tomadas. A pessoa, o segurado de INSS, que está nessa situação que não conseguiu o benefício, ela se encontra o que nós temos o hábito de chamar de limbo trabalhista previdenciário. Claro.
E aí eu gostaria que o doutor entrasse um pouco nessa questão das consequências, né, jurídicas. Das consequências jurídicas e, principalmente, qual o caminho que essa pessoa tem que tomar para resolver esse problema, seja junto à Previdência e quais seriam os caminhos e os direitos cabíveis, seja contra a empresa também. Vamos separar em 2 pontos primeiro, doutor, apesar deles se unirem. Com relação à Previdência Social, auxílio-doença, hoje benefício por incapacidade temporária, né, pós-reforma da Previdência, levando o laudo, e é fundamental, aqui uma dica importantíssima, que o laudo seja atualizado e que você pergunte sempre para o seu médico, seja seu médico particular ou do Sistema Único de Saúde, se a sua situação se enquadra com relação à síndrome de burnout, porque isso facilita a concessão do seu benefício. Então, levar da entrada no meu INSS ou no telefone 135. E a grande questão é, e se for negado? Se for negado, cabe entrar na justiça para requerer o benefício previdenciário. E digo mais, Valdemar, existem casos de síndrome de burnout tão agressiva que geram uma depressão crônica para o trabalho, que pode, inclusive, gerar uma aposentadoria por invalidez, hoje benefício por incapacidade temporária. A gente tem que sempre salientar que a aposentadoria por invalidez ela não é uma aposentadoria definitiva, ela é sempre precária, digamos assim. É sempre possível uma perícia de revisão. O INSS pode cobrar. Então, se naquele dado momento a pessoa não tem perspectiva de melhora, o que infelizmente a gente tem visto em relação à síndrome de burnout, apesar de existir tratamentos muito eficazes para isso, ela pode se aposentar no INSS com a aposentadoria por invalidez ou pode ter um auxílio-doença dilatado. E eu iria acrescentar a esse leque de opções, doutor, o benefício de auxílio-acidente. Claro. Que eventualmente essa pessoa pode também, Perfeito. mesmo ela tendo uma possibilidade de retornar a uma atividade laboral, ela retorna com uma certa limitação, né, permanente, e diante dessa sequela permanente e parcial, ela pode aí obter esse benefício de auxílio-acidente também. Agora eu gostaria que o doutor explicasse a questão trabalhista. A questão trabalhista que ela quase sempre ela se encaixa, né? Ela tem uma relação ali com a Previdência Social. Mas com relação ao CID, a existência hoje de uma patologia reconhecida que tem causa, que tem consequência e que tem tratamento, então ela é reconhecida como uma doença, hoje fica claro fazer o trabalhador entrar quando a empresa tem uma culpa, quando ela está num ambiente abusivo, cansativo, estressante, que gerou essa doença, abre-se para ele o que é o mais básico dentro do direito. Toda aquela pessoa que tem um dano, que sofreu um dano causado por uma empresa ou por uma pessoa, tem um direito indenizatório. Então ele tem todo o direito de se pleitear perante a Justiça do Trabalho uma indenização justa por dano moral, por dano material, e aí o dano material tem uma esfera gigante de possibilidade, né, uma pensão vitalícia, por esses danos relacionados à síndrome de burnout. É claro que nós não estamos falando aqui que toda a depressão está relacionada ao trabalho. A justiça vai avaliar 3 coisas: a existência da doença, o dano e o nexo de causalidade, se existe uma relação entre a síndrome, se existe essa síndrome e se existe uma relação direta com o que ele vive dentro da empresa. Isso também serve, Valdemar, como alerta das empresas. Existe hoje uma possibilidade, um caminho científico para os trabalhadores que adoeceram pelo trabalho, pelo excesso de trabalho, pela pressão psicológica, de receber uma indenização. Então talvez seja convidativo para a empresa tomar medidas preventivas para que essas ações nem existam, para que as pessoas não se aposentem, para que as pessoas não sejam indenizadas, tratando de um ambiente mais positivo e menos cruel com as pessoas, mas infelizmente a gente tem visto isso muito claramente. Eu digo mais, Valdemar, quando eu digo que as duas áreas elas se ligam, muitas das vezes a gente vê assim, circunstâncias, isso eu vou te dizer que eu vi há pouco tempo, me recordei de uma situação aqui, que o trabalhador
teve um claro esgotamento profissional, né? Ele trabalhava com meta de venda por telefone. E aí ele não atingia essa meta de venda. Ele entrou numa síndrome de esgotamento profissional. Ele não conseguia mais realizar nenhum número de ligações pelo cansaço físico e mental. Ele bateu na porta do INSS, através de um laudo, o médico afastou ele, período de 60 dias, para ele ter um tratamento digno. O INSS negou, você não tem direito ao auxílio-doença. O que ele fez? Né? O que essa pessoa fez? Ela simplesmente pediu demissão do trabalho, porque não tinha condição de permanecer naquilo que estava gerando a depressão. Então veja, olha que dualidade. Ela está doente pelo excesso de trabalho, o INSS não a afasta do trabalho e ela tem que retornar para aquilo que está fazendo a doença piorar. Olha que situação devastadora. Doutor, e aí eu quero abrir um parêntese nesse comentário. Eu conversei recentemente com o Dr. Wellington, inclusive fez um vídeo muito interessante com o senhor sobre a questão de atraso de salário. E nesse bate-papo com o Dr. Wellington, justamente o tema abordado era a rescisão indireta do contrato de trabalho, e uma das alíneas que o Dr. Wellington comentou do artigo 483 da CLT é justamente a possibilidade do trabalhador pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho para preservar a sua integridade física e moral. Vai aparecer aqui no vídeo qual a linha exatamente que nós tratamos nesse vídeo, na verdade o Dr. Wellington com bastante competência, e justamente ele mencionou com muita propriedade que o trabalhador nessa circunstância, ele pode inclusive, que eu indaguei o Dr. Wellington com a seguinte questão, ao pleitear um pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho nessa situação em que o trabalho é nocivo para o trabalhador, nessa circunstância. Se ele entrar com o processo e continuar trabalhando, ele vai perecer, porque ele não tem condições clínicas de executar sua atividade. Por outro lado, e esse foi o questionamento que eu achei bem interessante a resposta do Dr. Wellington, eu falei, por outro lado, se ele entra com a rescisão indireta e não comparece, não se apresenta na empresa, a empresa pode considerar um abandono porque o juiz ainda não decretou a rescisão. E aí o Dr. Wellington mencionou com muita propriedade o seguinte, olha, nesse caso, esse trabalhador, ele pode pleitear uma tutela de urgência para que o juiz, imediatamente analisando aqueles documentos, aqueles laudos e a nocividade da continuidade da atividade laboral, esse trabalhador possa aguardar o resultado do processo sem trabalhar naquela atividade que deu origem a esse problema, a síndrome. Então, é um dado muito importante para não chegar ao ponto, apesar que tem outra questão que eu acho que o doutor vai abordar, que dá para reverter esse pedido de demissão. Daria para, nesse caso, na verdade, é um processo que ainda está em tramitação, a gente não pode dar muito detalhe sobre isso, falar somente numa situação abstrata, mas nós estamos tentando, na verdade, reverter essa situação, porque na verdade o pedido de demissão foi quase sem nenhuma vontade, né? O pedido de demissão na verdade foi um grito de socorro, né? Não representava a realidade daquele processo. Na verdade, ali deveria ter sido rompido o contrato de trabalho e esse trabalhador, além de tudo, ele deveria ser ali contemplado com uma indenização. Um ponto, Valdemar, muito importante, né, sobre a justiça do trabalho, e principalmente depois que, com esse reconhecimento da patologia como doença ocupacional, a síndrome de burnout, é que o trabalhador, um direito importante que a gente salientar, quando ele retorna do afastamento, que ele se recupera, e aí vamos dar o voto de confiança que as coisas podem melhorar, o departamento pode melhorar, as situações podem, de uma maneira, mudar, o agressor, muitas vezes o supervisor daquela pessoa pode ter mudado, e ele retorna para a empresa. Ele tem uma estabilidade, por ser considerado hoje, declarado uma doença ocupacional, uma estabilidade de 12 meses, ele não pode ser mandado embora. Então veja, Valdemar, que todas as circunstâncias, elas acabam sendo positivas a partir do momento que a ciência decretou e compreendeu que a doença do trabalho, o estresse do trabalho, esse cansaço
esse esgotamento, ele pode ser do trabalho e com isso gerar aí uma relação direta com o trabalho. Doutor Gilberto, eu quero entrar aqui numa questão muito importante que nós nos deparamos aí no dia a dia, conversando com as pessoas e inevitavelmente nós acabamos nos sensibilizando com esse tipo de situação que é muito complicada. Só quem está vivendo essa situação sabe o que está passando e ninguém mais tem noção do sofrimento que essas pessoas são submetidas, né? Não só um sofrimento psíquico, como também financeiro, de humilhação, que não está recebendo o benefício que o perito negou, não tem como retornar para a empresa. Não é fácil, né? Nós, na medida do possível, nós entendemos como que isso é gravoso na vida da pessoa. E, por vezes, a pessoa que se encontra nessa situação, e por incrível que pareça, doutor, isso acontece muito nas conversas que nós temos, às vezes não quer tomar uma providência contra a empresa. E, evidentemente, que o nosso papel, né, de fornecer conteúdo, de orientar as pessoas, de instruir as pessoas a terem ciência dos seus direitos, justamente para fazer uma prevenção, evitar o conflito, evitar o litígio, né? Esse sempre é o nosso objetivo, é o que nós propagamos em todas as circunstâncias. Mas uma pessoa que tem claramente os seus direitos violados, que está tendo um prejuízo de saúde, um prejuízo financeiro causado por uma determinada empresa, muitas vezes essa pessoa está tão fragilizada que ela perde totalmente a noção do que ela tem que tomar de providência para resolver os seus problemas. E eu já escutei várias vezes, mas doutor, a empresa de certa forma me acolheu, eu trabalhei, eu prestei o serviço ali e eu não quero prejudicar a empresa. Eu escuto muito isso, doutor. Existe isso. E o que eu penso, e até queria saber da opinião do doutor. Claro, a empresa, é muito importante a existência da empresa, é muito importante ela fomentar a economia, ela gerar empregos, mas a partir do momento, e você fala muito isso nos conteúdos relacionados ao direito do trabalho, quem assume o risco da atividade econômica é o empresário, é o empreendedor. É ele que assume o bônus e o ônus da atividade econômica. Claro. Logo, está englobado nesse risco dessa atividade um prejuízo que eventualmente seja causado aí à saúde de um trabalhador, à capacidade laboral de um trabalhador. Então não é questão subjetiva de gostar ou desgostar. Muito pelo contrário, é uma questão muito objetiva. Faz parte do risco da atividade. Se essa atividade causar sequelas a esse trabalhador, ele tem que ser indenizado. E aí eu penso da seguinte forma: a empresa, a atividade econômica, ela vai continuar com ou sem a presença desse trabalhador. Certamente, ele estando incapacitado, a empresa contrata um outro profissional que vai substituir ou vai suprir a vaga deixada por ele e a empresa vai seguir a sua vida normalmente. E é assim que tem que ser, e isso não tem nada de anormal. Só que esse trabalhador que disponibilizou ali a sua vida, o seu esforço físico e psíquico para prestar serviço para essa empresa e teve um prejuízo quase que irreversível, porque dificilmente, isso nós constatamos na prática, dificilmente ele consegue primeiro recuperar sua capacidade laboral, né? Fica abalada para o resto da vida. Segundo, além de não recuperar sua capacidade laboral que foi tirada pelo exercício dessa atividade, esse trabalhador dificilmente vai conseguir uma nova oportunidade de emprego com as mesmas condições de salário e de cargo, porque ela ficou abalada de uma tal forma que ela não consegue mais executar aquela atividade. Então, diante dessa circunstância, eu sempre sugiro, oriento para que a pessoa faça uma reflexão de que a providência que ela vai tomar é para ela reparar e compensar uma redução da capacidade laboral, a qual ela não terá mais a possibilidade de recuperar a saúde que foi perdida, e por outro lado a empresa vai permanecer
a sua vida empresarial de forma normal, como tem que ser. Mas esse trabalhador não pode ficar sem uma reparação por conta dessa circunstância, quando evidentemente a origem dessa patologia, dessa sequela, se deu pela execução da sua atividade laboral, doutor. Sim, eu vou te dizer, doutor, que nós já trabalhávamos com a síndrome de burnout antes dela existir, na verdade, né? Então a gente sabe que cada caso é um caso e as histórias são muitas das vezes repetidas e muitas das vezes a gente tem uma resistência e fundamentada no sentido. Eu estou me recordando de uma senhora que claramente síndrome de burnout, né? Ela tinha claramente, ela me falou uma coisa que me deixou bastante pensativo. Falou, doutor, aquilo que me faz ter pesadelos e tudo mais, tudo que eu vivi na empresa, eu até processar pode me prejudicar. Eu tô tão cansada, eu tô tão estressada, eu tô me sentindo tão deprimida com tudo isso, apesar de já estar tratando, que eu não queria ter mais relação. E se eu tiver que processar a empresa, eu vou ter um contato com essa empresa, vou precisar lembrar, vou precisar de tocar na ferida. É muito triste, e aí você prova, quando a gente relata uma situação como essa, a gente prova o quanto essa doença ela é latente, ela existe e ela tem que ser respeitada, né? Muitas das vezes a gente briga com quem desrespeita, com quem não entende que isso existe. Infelizmente, Valdemar, eu já tive situações, nós já tivemos situações em que a própria magistratura, a própria justiça do trabalho acabou desprezando a existência, essa causa clara que é de relação de trabalho. Então, é óbvio, eu concordo plenamente com você no sentido de que as pessoas devem buscar uma reparação justa, né? Nem para mais, nem para menos. As indenizações devem ser justas, devem contemplar aquilo que ela perdeu de saúde, aquilo que ela perdeu, aquela dor que ela sentiu, e também como forma pedagógica para as empresas. Porque esses ambientes que destroem as pessoas, eles podem ser controlados com ações ativas da empresa, né? A gente não tem que propagar o litígio por si só. O litígio ele tem que existir com uma finalidade, que é talvez a empresa se preocupar com as prevenções com relação a isso. Essa senhora, por exemplo, que deixou de processar, ela, além de não ter recebido uma indenização, ela também não contribuiu para outras pessoas que vêm depois, né, que estão lá ainda sofrendo e que podem ser ali contribuindo. Uma vez eu me deparei com um conjunto de processos que dizia sempre a mesma coisa. Era uma construção civil e o supervisor era acusado de fazer as pessoas, como forma de penalização, cavar o buraco da terra com a mão. Como quase uma brincadeira, talvez. Isso era reiterado. A partir do momento que a empresa tomou conhecimento do terceiro processo, da terceira vez em que ela estava tomando uma indenização por danos morais, ela simplesmente tomou providências, criou um compliance, criou uma estrutura de proteção desses trabalhadores e começou a observar e prevenir o dano. E quando você previne o dano, você previne que a pessoa saia, você previne de sofrer indenizações, você previne que a pessoa acione a previdência social e você tem um ambiente de trabalho mais produtivo. Então essas ações de indenização pela síndrome de burnout, ela tem dois efeitos, né? Ela tem sempre o efeito indenizatório, que o Dr. Valdemar falou, mas também um efeito pedagógico, um efeito de correção, um efeito de melhoria, um efeito de humanidade para as pessoas que permanecem na empresa. Então, doutor, em que pese toda essa situação ruim que a gente tem visto, a verdade é que a gente tem que dar um olhar de otimismo, e nós somos otimistas. A situação tem melhorado, as empresas têm preocupado mais com relação a isso, principalmente depois desse reconhecimento da síndrome de burnout como uma patologia, e principalmente a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal, que muitas vezes julga as ações com relação ao INSS, e a Justiça Estadual, né, que julga as questões acidentárias e doença ocupacional, têm sido mais sensíveis a essa discussão. A discussão tem sido mais científica essa fumaça que existia está cada vez diminuindo. Existe hoje uma consciência nossa
de advogados que estamos levando essas ações para o Poder Judiciário, existe uma consciência do Poder Judiciário e existe uma conscientização também, que a gente tem visto de forma pela observação dos peritos, analisarem essas situações com mais respeito e mais ciência. Perfeito, doutor. Quero mais uma vez agradecer a você que acompanhou esse vídeo até o final. Quero reiterar aqui o convite para se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. Nós temos um artigo específico sobre esse tema. O link está na descrição desse vídeo. Você pode consultar o nosso site saberalei.com.br. Lá você pode se aprofundar nesse tema, encaminhar a sua dúvida pelo nosso formulário ou preencher o nosso chat, enfim. Nós estamos inteiramente à disposição para conversar a respeito desse tema de tão grande importância. Quero convidar você também a acompanhar o nosso Instagram, @saberalei. Doutor Gilberto, é sempre um prazer conversar com o doutor aqui, bater esse papo sobre essas questões. E fica o convite, na verdade agora eu estou sendo convidado, né, que o doutor está mais ativo aqui no canal, com excelentes conteúdos, mas eu aguardo aí uma próxima oportunidade para um bate-papo, doutor. Se Deus quiser, doutor, muito obrigado, um tema tão relevante e que às vezes deixa a gente tão angustiado. É um tema muito interessante e eu agradeço as suas considerações e a parceria de sempre.